convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia à noite, vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Agora vamos recitar todo mundo junto. Tema: proclamar e pregar. Divisa: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia à noite. Vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Paraibanos, como é bom a gente estar perto do missionário, né? Homem de Deus que renunciou a tudo para estar realizando a obra missionária. Estou aqui com o missionário
de Damião, cidade de Damião. Eu vou pedir para ele dizer o nome dele e ele vai fazer um pedido de oração e falar dos desafios que ele tem naquela cidade de Damião. Graça e paz, irmãos. Irmãos, meu nome é Benito Silva dos Santos. Estou como missionário na cidade de Damião e venho aos irmãos pedir oração pelo desafio que a gente encontra lá acerca da divulgação da palavra e pedir a ajuda aos irmãos em oração para que a gente juntos podemos pedir ao Senhor que fale aos corações daquelas pessoas que se encontram perdidas, para que o Senhor venha a converter almas naquele local, para que o reino do Senhor se expanda. Eu quero fazer esse desafio a você, querido batista paraibano, que orem pela obra missionária na cidade de Damião. Pastor Benildo, conte com nossas orações. O povo de Deus estará orando pelo seu ministério na cidade de Damião, ali na região do Brejo paraibano. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Agora nós vamos ter o nosso momento de oração. Os homens vão orar pela pregação do Evangelho lá em Damião. As mulheres vão orar pela região do Brejó paraibano. Do Brejo. Perdão. Os jovens e crianças vão orar pelas pessoas que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Nós vamos orar pela região do Brejo paraibano, para que Deus possa abençoar aquela região, que o Evangelho se expanda ali, e pela igreja que está em Damião também, na cidade de Damião, certo? Vou pedir a irmã Olga que ouve, e a Tatiana. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para agradecer as bênçãos e, como sempre, Senhor, implorar e orar principalmente hoje pela congregação, pelo trabalho que está sendo feito na nação, para que ele possa assumir a toda a sabedoria das irmãs, a saúde espiritual, que ele possa falar aos corações de todos e que todos possam aceitar. Nós sabemos que a semente plantada é semente que germina. Nós queremos que essa germinação agora possa acontecer e florescer, para que teu nome seja honrado e que almas sejam salvas. Nós te agradecemos por hoje nessas partes e nós estamos orando. Nós também imploramos por todos os campos que nós já oramos para que possa
abençoar e salvar esses dias já que nós não vamos, mas que nossas ofertas, nossas orações possam chegar até Ele. Jesus, teu coração desse que deste para ficar e Ele possa falar não dele, mas de tudo. Obrigado por nós te pedimos por isso. Amém. Léo Palolá. Eu vou orar por mais mantenedores para ajudar financeiramente os missionários e projetos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor nos abençoe e abençoe esse culto maravilhoso. Amém. Que o Senhor possa abençoar os mantenedores de missões, que o Senhor possa fazer com que outras pessoas virem missionários, que o Senhor possa abençoar para ajudar aqui e fazer todo mundo se batizar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai do Senhor, eu vou orar pelas crianças que entendam a importância de missões e que seus corações sejam dispostos para o serviço. Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, abençoe esse culto de hoje, que seja tudo em paz, abençoe as missões estaduais, que dê tudo certo. Abençoe as crianças que entendam a importância de missões e que seus corações sejam abertos para Jesus. Amém. Que elas consigam entender do amor dele por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Convido o pastor Lança de testemunho. Realmente eu estou maravilhado com isso, né? Porque essa iniciativa da igreja em colocar as crianças, né, para fazer todo esse trabalho missionário, como é importante a gente pensar que é exatamente através delas que vão surgindo os futuros missionários para a continuação desta obra. Parabéns pela iniciativa, né, de trazer todas essas, e bem habilidosos, né? Todos realmente cumpriram a sua tarefa com muita precisão. Deus abençoe. Irmãos, é um prazer, Deus realmente nos dá uma alegria de estar nesta noite aqui com os irmãos, e o pastor Davi realmente me fez esse convite e eu estou muito agradecido para dar um testemunho de 15 minutos, falar alguma coisa que realmente a gente possa então compartilhar das bênçãos de missões. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus aqui, em Josué capítulo 13, verso 1, diz assim: era porém Josué, já velho, entrava em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Eu creio que esta é a realidade aqui da Paraíba. O pastor João Félix, aqui nesta mensagem, ele não deu os números, mas em algumas palestras que ele tem feito em algumas igrejas, ele tem dado os números de 75 cidades que não têm trabalho batista na Paraíba. E realmente, meus irmãos, isso é um número bem alto, né? Os irmãos ouviram esse irmão que está lá em Damião, ele é lá de Barra Santa Rosa. Ele realmente tem feito um trabalho de visita, de viagens ali para aquela cidade. É realmente muito importante que nós estejamos orando, não só por ele, mas por todos aqueles que Deus tem abençoado para o trabalho missionário. Há uns 15 dias passados, nós estivemos em Monteiro para a ordenação já de 3 novos pastores para aquela região. Um possivelmente será o pastor da primeira igreja do Monteiro. O pastor Gilson faleceu há algum tempo atrás, então ele deve assumir. Quem está lá é o pastor Isaías. Mas o pastor Isaías também trabalha aqui com a igreja do Chico Mendes, aqui em Campina Grande. De modo que lá deve ficar esse pastor chamado pastor Amauri, e mais 2 que nós examinamos também para cidades próximas ali. E vamos no dia 11 voltar lá para o exame de mais um, que será para outra cidade. Então, meus irmãos, damos graças a Deus porque Deus está despertando pessoas. Mas vamos falar um pouquinho na nossa experiência, meus irmãos. Eu fui missionário de missões nacionais durante 21 anos. 21 anos. Pela graça de Deus, percorremos também várias cidades, porque naquela época o trabalho missionário não é como hoje. Não tem tantos obreiros. Naquele tempo era aquele obreiro para poder atender vários lugares, aqui, ali. Às vezes, quando precisava de um local, a junta nos convocava ou nos consultava para que fôssemos: o irmão tem condição de ir para tal lugar, porque lá é uma emergência, lá está precisando mais e tal. Eles faziam um exame da condição da família, como era a família. Então olhava os filhos, se os filhos ainda estavam pequenos, ainda não dependiam de escolas mais evoluídas, então era possível a junta transferir. E assim foi com a minha vida. Durante aqueles 21 anos eu percorri muitos lugares neste Brasil. Mas uma das coisas que eu tenho agradecido a Deus, tenho destacado a minha vida, eu tenho contado a experiência, foi os 2 lugares que eu trabalhei, em cidades de romaria.
A primeira em Juazeiro do Norte e a outra em Aparecida do Norte, em São Paulo. Juazeiro do Ceará, Aparecida em São Paulo. Na década de 80, mais precisamente 83, eu fui para a cidade de Crato, no Ceará. Fui para a cidade de Crato para atender lá a congregação, aliás, já era Igreja Batista Penuel. E dali então a gente estendeu a tenda até o Juazeiro. Naquela época não existia trabalho batista no Juazeiro, batista da nossa convenção. Só tinha o trabalho da Igreja Batista regular. Inclusive eles tinham até e tem seminário lá naquela cidade. Começamos, meus irmãos, naquela cidade, na rua José Marrocos. Rua José Marrocos ficava bem próxima à antiga rodoviária lá de Juazeiro. Quando fomos realizar o primeiro culto, eu já ia lá, já visitava e tudo, mas teve um culto de inauguração. Eu já vinha sofrendo um problema de perseguição ali, porque cada vez que a gente, quando começava a falar, lá tinha um bar ao lado, eles colocavam umas caixas de som desse tamanho, e fazia aquele barulho tremendo, e a gente tinha que fechar as portas para poder, pelo menos, nos reunir ali para oração. Eu ia sempre, a minha esposa, os filhos e algum irmão da igreja de Crato. Iniciamos assim, orando, mas eles não podiam ouvir falar no nome de Jesus, que começava logo a perseguição. No dia da inauguração, eu tenho até foto dessa inauguração, quem pregou lá foi o pastor Bill Falou. Bill Falou foi aqui da Paraíba, era um missionário americano, trabalhou aqui na Paraíba, pastor Bill Falou, e foi obrigado, eu e ele, a gente ir lá no bar. Na hora que começou a pregação, a gente convidou, a igreja de Crato foi, a igreja de Missão Velha foi, e outros irmãos da igreja batista regular também foram participar daquele culto. O homem lá abriu o som daquelas caixas mais alto que isso aqui, e foi aquela barulheira. O pastor disse: irmão, vamos lá. Paramos o culto e fomos lá falar com ele, com o dono lá do bar. Meu amigo, nós estamos realizando um culto. A gente vai terminar no máximo 9 horas da noite. O senhor poderia nos dar um tempinho para a gente terminar o culto? Depois você... Não me interessa. Não me interessa. O senhor pode ir embora e tal. E o certo é que a gente teve que mais uma vez fechar as portas para ver se alguém conseguia ouvir a mensagem do Evangelho. Daquele lugar, Rua José Marrocos, quando o dono do prédio soube e ouviu, porque quando a gente alugou, ele morava no outro bairro, bem distante, não sabia, e a gente não, por estratégia, não dizia para que era. Quando ele soube que era para uma igreja evangélica, ele mandou que a gente saísse. Eu não vou, pode sair. Aí pronto, aí pegamos lá os bancos, as cadeiras que a gente tinha, alguma coisa, material, fomos para uma rua no centro, uma rua principal que chegava no centro, chamada Rua São Pedro. Rua São Pedro. Ficamos naquela rua um tempo, da mesma maneira, o homem mandou a gente sair. Aqui eu não vou alugar nada para crente, não. Podem sair. E aquilo foi uma experiência muito dura, meus irmãos, para a gente. Então saímos outra vez, aí fomos para uma outra rua, chamada Rua São Francisco. Ficamos lá. Nessa Rua São Francisco, eu tinha a minha filha, Priscila. Priscila era mais ou menos do tamanho dessa menina aqui. Vem cá você. A Priscila naquela época era quase a idade. 7 anos. A Priscila tinha 9.
Mas era uma menina parecida com essa, era fortinha assim. A Priscila, ela era aquele tipo, pode ser. Era uma menina que acompanhava a gente para todo o trabalho de evangelização. Ela gostava de entregar folheto, ela gostava de passar a mensagem. E quando a gente chegava lá, quando eu cheguei naquele local, eu ligava um som. Os irmãos é porque não lembram, mas antigamente tinha uns gravadores que era assim, tipo um tijolo. Uns gravadores antigos. A marca era Krau, era a marca do gravador. Eu ligava numa caixinha lá e deixava ali, e a gente saía ali em volta para visitar as pessoas, para convidar para o culto. E a Priscila saía, a Débora saía para um lugar, a Priscila saía para outro, e a gente saía, ficava por ali conversando. Daqui a pouco a menina chegou em pranto, chorando. Eu me filho, o que aconteceu? Aí ela disse, me chamou de Papi. Papi é aquele homem que está ali, me deu um chute. Aquele homem me chutou. Ela foi dar um folheto para aquele homem, ele estava sentado no calor tremendo, que o Juazeiro é muito quente, ele sentado lá numa cadeira, que ela foi dar o folheto, ele, do jeito que ele estava na cadeira, essas cadeiras de balanço, fez assim, né? E a menina caiu. Aí quando a menina chegou lá, chorando, em pranto, toda se tremendo, eu ia começar a pregar. Eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que tomar satisfação com aquele homem ou não? Eu, para pregar, para falar naquela, porque não tinha muita gente, era alguma pessoa que ia lá para visitar, alguma pessoa que ia também para... Mas o som, eu tinha um microfonezinho e a caixinha era boa. E ali reproduzia para aquelas pessoas. Eu digo, é duro. E eu também nervoso, porque fazia isso com a criança. Mas depois, quando a mulher daquele homem tomou conhecimento do que ele disse, você fez uma coisa errada. Falou com ele. Você não devia ter feito isso com a criança. A criança não lhe ofendeu. A criança veio me trazer. Quando eu terminei o culto, a mulher estava repreendendo o marido por causa dessa atitude. Você não devia ter feito isso. Não sei o que, sei que ficava discutindo para lá, eu fui embora. E meus irmãos, essa experiência a gente vê que a gente imagina que o Evangelho é para a gente dizer, não tem resultado, vamos embora. Aqui não tem jeito. A gente imagina assim. Mas o que a Bíblia mostra é que lá no capítulo 13 de Mateus, quando fala na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear. Eu acho que a plantação, a semente, é uma das coisas mais importantes que onde você não imagina, aquela semente começa a produzir. Hoje, na cidade de Aparecida, tem um dos maiores templos batistas da nossa convenção do estado do Ceará. Um templo enorme, com muita gente, com muitas pessoas, não só uma igreja, mas tem várias igrejas batistas hoje em Juazeiro do Norte. O começo foi naquela época, não tinha ninguém. Então, às vezes, a gente poderia até dizer, mas eu estou meio frustrado, porque realmente não teve aquele resultado de início. Mas a plantação foi feita. A semente foi lançada na terra. Nós chegamos uma vez na casa de uma senhora, e quando eu falei com ela, eu queria fazer uma visitinha, conversar um pouquinho com a senhora. Ela disse, sobre o que o senhor quer conversar? Sobre o quê? Eu falei, minha senhora. Aí eu comecei a conversar, falei com ela que era sobre Jesus. Eu já tenho Jesus, pode ir embora. E fez aquela grosseria, eu fui embora. Dias depois, eu voltei lá. O senhor outra vez aqui, o que é que o senhor quer? Eu falei, hoje eu tenho uma curiosidade. Ela tem a casa toda repleta de imagens de escultura. Era oratório aqui, era santo na parede, por tudo quanto era lugar, na sala. Eu falei, hoje eu tenho uma curiosidade. O que é que o senhor quer? Eu queria saber, eu queria que a senhora me contasse um pouco da história dos seus santos aqui.
Eu queria saber, conhecer a história dos santos. Quem é quem aqui? Quem é? Aí eu perguntei, esse aqui, quem é? Eu sabia mais ou menos. Esse aqui é Santo Antônio. Santo Antônio, eu disse, como é a história dele? Quem foi Santo Antônio? Ela então contou, tá, uma história meio maquiada, como dizemos, né? Contou aquela história. Aí depois ela foi, quando chegou no terceiro, eu disse, quem é que é? Ela disse, esse eu não lembro da história dele não. Aí eu passei para o quarto, aí eu digo, eu já sabia o nome dela, eu digo, olha, a Bíblia diz que a gente tem que crer em algo que realmente a gente acredita, que a gente tem certeza, que a gente sabe, alguém que possa beneficiar também a nossa vida. Então, a senhora veja que percorrendo aqui, a senhora tem esses santos todos, mas não sabe quem são esses santos. Não sabe quem são essas pessoas. E ela fechou a cara, tudo. Aí, a senhora permite que eu faça uma oração? Aí eu orei, me despedi dela e fui embora. Então o evangelho, nesses lugares, é feito assim. É pregado dessa maneira. Depois a junta, conforme eu disse aos irmãos, a situação é difícil, né? Eram poucos missionários, depois a junta já me transferiu para outro lugar. Naquela época eu fui para a cidade de Maranguá, lá perto de Fortaleza, entendeu? Depois dali já fui para outro lugar, até chegar em Aparecida. Quero contar esses dois relatórios para os irmãos, até chegar na cidade de Aparecida. A cidade de Aparecida é uma das cidades onde a perseguição religiosa é muito grande. Muito grande. E o pastor Baruch, ele tinha uma expressão que ele diz que o crente não é aceito em lugar nenhum, ele é tolerado. E realmente eu concordo com essa expressão dele. Nós somos tolerados. Porque quando chegamos ali em Aparecida, o trabalho estava bem, porque lá tinha um missionário. Esse missionário, depois ele foi embora para Moçambique, ele foi nomeado para missões mundiais, ele foi para Moçambique, depois ele foi para Botsuana, e lá mesmo ele faleceu, na obra do Senhor, pastor Sérgio. O pastor Sérgio, ele foi tão perseguido porque ele era aquele tipo também que ele enfrentava a situação. Os irmãos já ouviram falar na Tenda da Esperança, né? A Tenda da Esperança eu dirigi durante 2 anos. O pastor Sérgio teve mais tempo do que eu. Mas a igreja romana proibiu, numa área, não só a igreja, mas a prefeitura, que fazia exatamente o que a igreja queria, numa área de 6 quilômetros em volta da Basílica, 6 quilômetros, não poderia se fazer nenhuma reunião, nenhuma aglomeração, culto, nem se montar nada. Isso tornou-se lei municipal. E o pastor Sérgio encarou essa situação. Tinha um campo lá, um campo bem grande lá. Daqui a pouco estava o pastor Sérgio montando a tenda lá, a Tenda da Esperança. A Tenda da Esperança, ela atende pessoas necessitadas, tem vários cursos, tem corte de cabelo, tem médico, tem enfermeiras, tem vários tipos de trabalho, vários tipos de atividades. Daqui a pouco veio a turma toda derrubar a tenda, entendeu? Mandou, ou desmontam, então a gente já começaram com aquela agressividade. E o pastor Sérgio, então, teve que obedecer, que já estavam metendo o pé na barraca lá, entendeu? O pessoal com aquela agressividade. Mas o pastor Sérgio fez um trabalho maravilhoso naquela cidade. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, o pregador, na noite que eu fui empossado, o pastor Sérgio tinha quase 2 metros de altura, era um magrão, mas ele andava com 2 agendas. A agenda dele era cheia, ele não comia direito, era aquela coisa. Aí o pregador daquela noite disse: o pastor França não vai ser igual a você não, viu, Sérgio? Primeiro porque você é novo, ele já é de idade. Em segundo lugar, você calça 44, ele calça 40.
Em terceiro lugar, ele não tem realmente essa condição, mas vai fazer o trabalho. E eu tive que correr, porque a igreja estava correndo também. Eu tive que correr junto daquele povo, porque o povo estava fazendo. Para os irmãos terem uma ideia, todo final de semana a gente tinha um trabalho de distribuição de literatura e evangelização lá no morro, onde tinha as estátuas das vias sacras. Da via sacra, os pilares são, me parece que 13. A gente chegava lá 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Levávamos umas garrafas de chá, café, água, entendeu? Café bem quente. Bem quente. Sabe por que o café é bem quente? Para que a pessoa não tivesse aquele tempo de tomar aquele café rápido. Ele tinha que esperar. Enquanto isso, era uma estratégia do grupo, para aquele pessoal ter tempo de evangelizar. Enquanto a pessoa estava ali, assim, soprando café, a pessoa estava no ouvido, estava ali falando do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ali aquele trabalho era tão maravilhoso. Quando a gente saía dali do sábado para o domingo, todo mundo ia direto para a igreja, para a escola bíblica dominical. 6 horas da manhã. Quando chegava lá, já tinha uma equipe na igreja, tinha preparado o nosso café, e ali o pessoal tomava café e já ficava para a escola bíblica. Eu tenho saudades daquele trabalho, porque alguém disse assim: pastor, mas aquele trabalho foi tão complicado. Não, porque o povo estava ali e a gente tinha. Mas quanta percepção. Começamos, o pastor Sérgio tinha deixado uma estrutura, dois salões grandes, e em cima ia fazer a casa pastoral. Começamos então a fazer a casa pastoral. A igreja do Itaim Paulista, em São Paulo, tinha uma equipe de 40 irmãos, olha lá, 40 irmãos com essa missão de construir casas missionárias. Eles viajavam muito para o Paraguai para construir templos lá e casas. Falei com o pastor Arídio, ele disse: pastor, o senhor só precisa comprar o material. Comprar o material e também a recepção dos trabalhadores. A mão de obra toda é por nossa conta. Que bênção, meus irmãos. Acreditem que eles foram 7 vezes lá, fim de semana. Terminavam o seu trabalho, quando era de sábado, sexta-feira, até o domingo eles ficavam trabalhando. Agora, profissionais construíram aquela casa pastoral, 150 metros de área coberta, e ali a gente vê que o trabalho foi estabilizado, o trabalho se consolidou naquela cidade. Hoje tem uma boa igreja batista ali, mas com muito sofrimento, com muita dor. Cada material que eu comprava para a construção da casa, quando o caminhão chegava, descarregava uma areia, descarregava pedra, alguma coisa, o fiscal chegava: pode tirar. Vou dar 2 horas para o senhor retirar esse material daí. Aí pronto, era aquela correria, juntando o povo, tudo perseguição. Tudo perseguição. Lá tinha um irmão, o irmão Cândido. Esse irmão, ele era policial militar, e ele trabalhava como observador lá na torre da Basílica, que ele se converteu exatamente naquele trabalho. O irmão Cândido, ele observava lá, ficava com umas lâmpadas, umas lunetas, umas coisas lá, observando todo o movimento lá embaixo. E esse homem, quando viu a perseguição contra os crentes, que os irmãos iam lá também para distribuir literatura, muitos deles até chegavam, teve 2 que chegaram a ser presos. Tivemos que ir lá para resolver a situação deles, entendeu? Perseguição de todo tipo. O irmão Cândido se converteu ali. E esse homem se tornou uma referência. Nas revistas A Pátria para Cristo, tem muita referência às revistas antigas do trabalho que ele fez ali, do irmão Cândido ali como policial militar, e ficava trabalhando ali na Basílica. Ele começou também
a evangelizar aquele povo, aquelas pessoas que iam à Basílica, aquelas pessoas que iam atrás de milagres na Basílica. Ele começou a falar de Jesus, depois tiraram ele de lá. Não quiseram mais que ele ficasse, não. Porque na realidade, meus irmãos, o Evangelho, o trabalho missionário sempre foi e sempre será assim. Um trabalho de dores. Assim como nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que foi logo que começou a falar de Jesus, ele começou a ser perseguido. Entendeu? Começou a ser perseguido. E quando a gente começa e lança a mão na obra, pode dar as consequências dele. Porque realmente todos estão armados aí para trabalhar contra o Evangelho. E olha, no nosso século, no nosso momento atual, levantem as cabeças, porque nós estamos passando por uma dura realidade aqui no nosso Brasil. E não esqueçam que as perseguições começarão a vir e já estão acontecendo. Crentes já estão sendo presos por aí, pessoas já estão sendo perseguidas, e certamente a gente tem que levantar a voz, porque a única razão, a única solução é Cristo no coração das pessoas. Pode ficar certo. Que Deus assim possa nos abençoar. Alguma coisa mais que desejarem, estou à disposição de alguma experiência. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor. Nós louvamos a Deus, pela vida do pastor missionário Luiz de França e pela disponibilidade, do nosso departamento infantil de estar aqui à frente do nosso trabalho hoje. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. E para encerrar, mais um dia de oração em prol de missões, não esqueçam que amanhã nós temos, o nosso último dia e sábado a nossa palestra para casais, certo? Esperamos vocês. E eu convidar nossa irmãzinha Alice, que irá orar, agradecendo ao Senhor por esses dias e pela oportunidade de estarmos aqui orando. Os irmãos que puderem, se ajoelhar, fiquem à vontade. Se não, também pode ficar aí sentadinho ou em pé, como os irmãos puderem. Abraço, Jesus, irmãos. Amém. Hoje eu vou orar pelo culto de missões estaduais. Senhor Jesus, abençoe esse culto. Obrigado por esse dia. Abençoe esse culto que abençoe os missionários. Que todos estejam bem, que aqueles que não te conhecem, te conheçam, que tudo, que a missão já fez, seja nada. Em nome de Jesus, amém. E a